Olá, seja muito bem-vindo à live aula 13, onde eu converso com profissionais de Pilates que têm interesse nesse assunto de gestão, de organização, assuntos tão importantes dentro do nosso estúdio de Pilates, que muitas vezes a gente deixa para lá, a gente negligencia, a gente procrastina e acaba não vendo resultado no final do mês. Então, eu venho aqui dividir, compartilhar com você, profissional de Pilates, dicas, informações, truques e clareza nessa parte de gestão do nosso estúdio, para que realmente a gente veja lucro e veja o dinheiro sobrar no final do mês. Eu sou Sabrine Magalhães, fisioterapeuta, e toda quarta-feira, às 19h19, eu tô aqui para poder trocar com você, realmente passar essa clareza da mesma forma que eu obtive dentro do meu estúdio de Pilates. Eu obtive muito resultado a partir do momento que eu vi e analisei as métricas, os meus números de forma clara, de forma descomplicada, de forma simples, dentro do meu estúdio de Pilates. E é isso que eu venho dividindo com vocês há um tempo, venho ajudando a muitos colegas fisioterapeutas, profissionais de educação física, que realmente têm interesse nessa parte de organização mesmo dos nossos processos, das nossas etapas administrativas e financeiras dentro do nosso estúdio. Então o objetivo é esse, é realmente a gente trocar, é a gente realmente colocar em prática assuntos de finanças, assuntos de organização administrativa, para que realmente a gente consiga ver resultado trabalhando com o Pilates. Eu vou esperar um pouco vocês entrarem. Boa noite para quem está assistindo aí ao vivo, boa noite para quem está chegando aí no gravado, para quem não conseguiu priorizar a quarta-feira, 19h19. Eu estou aqui ao vivo para tirar dúvidas, para a gente trocar informações. Essa aula sempre fica gravada para que realmente você consiga depois assistir com calma. O objetivo é esse, é a gente trocar e eu ajudar vocês por direct ou aqui nos comentários, realmente essa troca de assuntos sobre gestão e organização. Então, hoje a gente vai falar sobre lucro dentro do nosso estúdio de Pilates. O que é lucro? Como a gente consegue esse lucro? O que fazer com esse lucro? Muitos colegas me perguntam, mas eu até sei o que é, mas eu não consigo ter esse lucro no final do mês. Chega no final do mês, está tudo misturado, as minhas finanças pessoais com as finanças do estúdio, e eu não consigo ter essa clareza. A palavra de ordem é clareza. Eu falo que nós, da profissionais de saúde, a gente não precisa entender de matemática, a gente não precisa entender de administração a fundo, a gente só precisa saber claramente ler os nossos números, ter realmente como referência as métricas. Quais são as métricas que eu preciso analisar dentro do meu estúdio de Pilates? Mas não, o que a gente faz, nós profissionais de Pilates? A gente se preocupa só em atender os nossos clientes. Claro que esse é o carro-chefe, é a prestação do nosso serviço. A gente precisa fazer isso com excelência, a gente precisa fazer isso com a maior qualidade possível. Agora, por trás do atendimento, existe o pós-atendimento, existe o pré-atendimento, existe um preparo que nós precisamos analisar enquanto empresários, enquanto empreendedores, e a gente pisa na bola nesse assunto. E aí, quando chega no final do mês, a gente não tem resultado. O nosso cliente está super satisfeito, sem dor, satisfeito com o nosso atendimento, satisfeito com a prestação de serviço de Pilates que ele recebeu, mas você, profissional, não está satisfeito financeiramente. E muitos colegas desistem, muitos colegas até acabam afetando na sua técnica, né? Não atendendo com tanta qualidade. E aí isso vai virando uma bola de neve para o pior. E pelo contrário, a gente tem como fazer essa bola de neve seguir outro caminho. O caminho da satisfação, tanto do cliente quanto do profissional. E aí nós vamos atender bem o nosso cliente, ele vai indicar para outro, o seu estúdio vai aumentar o número de clientes, vai crescer, automaticamente o seu financeiro vai crescer, você vai conseguir lucrar mais, vai conseguir realizar seus sonhos, suas aspirações, seus desejos enquanto profissional. Então a gente precisa olhar esse outro lado. Hoje eu vou falar aqui sobre lucro. Então, para você que está aí comigo, chama algum colega de Pilates que tem interesse nesse assunto, envia aqui no aviãozinho para ele. E para você que está assistindo no gravado, que é a intenção também dessa live, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, o seu desafio, e também lá no direct, que eu estou ajudando bastante profissional, porque no período de 2020
onde o meu estúdio ficou praticamente 7 meses fechado e eu fui para o atendimento online, eu pude ter mais tempo, eu pude ter um novo olhar, eu pude ter clareza realmente administrativa e financeira. E falo para você que está aqui comigo e para você que está aí no gravado também. Não precisa entender de matemática, não precisa fazer grandes cálculos, você tem que ir no básico. Você tem que entender, enquanto profissional de Pilates, o que deve ser feito dentro do seu estúdio. Pronto. Não precisa ficar recebendo dicas de um monte de lugar, não precisa ficar entrando em sites de empreendedorismo. Claro, quanto mais informação, melhor. Mas isso é se você já estiver fazendo o básico. O básico é o que eu vou te falar aqui. É a métrica que você precisa olhar e analisar. Isso aí tá ok? Aí sim você pode partir para outro assunto, para se aprofundar, para querer realmente mais e mais. Agora, enquanto você não estiver fazendo o básico, aí o tema da live de hoje não vai ser colocado em ação, que é o lucro. Você precisa realmente entender do seu passo a passo, do seu trabalho de formiguinha, do seu trabalho diário, para quando chegar no dia 31, no final do mês, você ver o resultado, que é o lucro. Então, entenda o detalhe, entenda o básico para você colher o resultado lá no final. Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre lucro, sobre lucratividade com o Pilates. E antes de eu falar de lucro, a gente precisa entender o que é. Todo mundo sabe dessa palavra, todo mundo tem isso como objetivo, ou pelo menos deveria ter, né? Ter mais lucro, faturar mais no final do mês, né, para você realmente ter a sua satisfação financeira enquanto profissional. Mas lucro é o quê? É simplesmente o resultado ali positivo depois que você quitou todas as suas contas. Isso serve para sua vida pessoal e para sua vida do estúdio. Então, lucro é o resultado positivo, porque o resultado negativo se chama prejuízo. É o resultado positivo após você ter quitado todos os seus custos, todas as suas despesas dentro do seu estúdio de Pilates. Ok, esse lucro pode ser de R$10, de R$100, de 1.000 ou até mais, não importa. O conceito é o mesmo. E aí lembra sempre desse papo que a gente está tendo aqui. Entenda o básico. Se você fizer a conta em cima de R$100, você vai fazer em cima de 1.000. Entenda o conceito, né? Por isso que eu falo, não precisa ser um grande empreendedor para ganhar dinheiro, para ter muito lucro. O pequeno empreendedor também pode ter muito dinheiro, desde que ele entenda o pequeno, desde que ele entenda o básico, porque aí sim ele vai chegar lá no alto, aí sim ele vai crescer, ele vai escalar enquanto profissional e enquanto estúdio de Pilates. Então a gente já entendeu o que é lucro dentro do nosso estúdio. Resultado positivo após o nosso custo. Agora, pergunto a você, você sabe quanto é o custo do seu estúdio? Não? Então faça essa conta agora, quando acabar essa live. Lista no seu caderno mesmo, num papel. Pega lá um papel e lista quais são os seus custos. Custos dentro do seu estúdio, né? A gente já tem várias lives aqui embaixo, aqui no feed, depois você dá uma olhada lá, que a gente explica melhor. Custo fixo, custo variável, o que é isso? Depois você olha lá. Você vai fazer uma relação de custos, inclusive o seu salário tá ali, inclusive o salário dos seus funcionários, caso você tenha, tá tudo ali. É tudo que você precisa pagar, inclusive se pagar. Você vai determinar qual é o seu salário. A gente também já falou sobre isso em outras lives aqui no feed, né? Hoje é a live 13 e a gente tem 12 aqui embaixo e tem até mais das maratonas anteriores. Então, uma vez listado isso, ok, você vai fazer a subtração do faturamento com as suas despesas, resultado, lucro. E o que é faturamento? Faturamento é tudo que entra de mensalidade no seu estúdio, de pacote, de sessões, dentro do seu estúdio de Pilates. Ok, simples assim. Se você faturou R$10.000 naquele mês e se você teve R$7.000 de custos, inclusive o seu salário, você teve R$3.000 de lucro. Se você faturou R$5.000 naquele mês e você teve lá R$5.000 de custo, você não lucrou nada. Só que esse custo está incluído o seu salário. Isso é que é o pulo do gato. E enquanto agora nós estamos nesse período de retomada, profissional de Pilates, escuta o que eu vou falar.
A gente está num período de retomada. O estúdio, ele tá assim, ó, querendo tirar o nariz para fora da água para respirar. Você precisa diminuir o seu prolabore. Não é hora de você agora ter o seu salário lá em cima, porque o seu estúdio precisa sobreviver após um período pandêmico grande que a gente passou, após uma crise financeira enorme que a gente passou e ainda está passando. A gente está tentando levantar e aí a gente precisa abaixar o nosso prolabore. Para a gente abaixar o nosso prolabore, a gente tem que viver com menos. Nosso salário tem que ser menor. Automaticamente as nossas despesas pessoais, elas têm que ser enxugadas. Elas têm que ser enxutas. Faça isso, viva com menos. 5 meses, 6 meses de 2021, um ano inteiro de 2021. Corte seus gastos extras, corte saídas, corte viagens ou programe-se muito bem para isso. Até porque a gente ainda não está podendo aglomerar, viajar, aproveita esse período, né? Então, se você tem um prolabore menor, automaticamente o custo no seu estúdio vai ser menor e aí o lucro dele vai ser maior. Nós temos 2 erros dentro do estúdio de Pilates. O primeiro erro é o profissional de Pilates não saber quanto lucra. E o segundo erro é ele não saber o que fazer com o lucro. Ele acha o quê? Que aquele lucro é o pagamento dele. Tá errado. É isso que você está falindo o seu estúdio. Ele vai fechar. Ou então ele não vai sair do lugar. Você vai ficar sempre trabalhando assim. Sempre trabalhando assim, insatisfeito, querendo ganhar mais, querendo ter mais pacientes. Não. Tenha o seu prolabore menor neste momento. Deixa o seu estúdio lucrar. Deixa o seu estúdio respirar, deixa ele fazer uma reserva. A gente vai falar sobre reserva aqui, como você investe, a gente vai estar falando isso aqui hoje. Agora, você precisa ter lucro. Então não adianta eu falar do lucro se você não está lá atrás fazendo seu exercício de casa, que é diminuindo as suas despesas. E aí a gente está falando primeiro das despesas do prolabore, que é o seu salário. Então, você determinou que você precisa de, sei lá, R$2.000 para viver. Você baixou seu custo de vida e você tem suas contas pessoais de dentro da sua casa e a sua rotina de vida, R$2.000. Ok, coloca R$2.000 na sua lista de custo lá do estúdio. Aí lá no estúdio você paga aluguel, água, luz, contador, secretária, faxineira, vai listando o que você paga. Coloca o seu salário lá, R$2.000, porque o estúdio vai ter que te pagar R$2.000. Se você somar tudo isso e somar as mensalidades dos seus alunos e não estiver batendo, você não está lucrando. Ou você vai estar no 0 a 0 ou você está no prejuízo. É simples, gente. A conta é fácil de fazer, profissional de Pilates. É só você parar e analisar. É só você parar e entender quais são as métricas que você precisa olhar dentro do seu estúdio. É simples, não precisa ser engenheiro, entender de cálculo, de matemática, não. Você tem que entender o fundamento básico de uma gestão simples e descomplicada dentro do seu estúdio. Então faça isso. Faça o seu prolabore ser mais baixo. Faça os custos do seu estúdio serem também reduzidos, enxutos. Coloca eles bem reduzidos nesse início de ano, nesse ano de 2021. E aí começa a captar cliente. Começa a divulgar seu serviço. Nós também temos live aqui embaixo no feed que fala sobre captação de serviço, de cliente. Não é o tema da live de hoje, mas aí sim, seus custos estão estabilizados ou reduzidos, você diminuiu o máximo e aí sim você aumenta o número de clientes, aumenta a captação, aumenta o pacote desses clientes, aumenta a mensalidade desses clientes, aumenta os serviços que você está oferecendo para esses clientes. Se você já oferece Pilates para ele, oferece Neopilates por um outro valor. Oferece um Pilates solo numa sexta-feira, uma vez na semana. Aí ele faz Pilates 2 vezes na semana e o Pilates solo outro dia, por mais R$50. Ou seja, você aumenta o seu ticket dentro do estúdio. Isso faz com que você aumente o seu faturamento. Então, se você teve os custos do seu estúdio aqui estabilizados, aumentando o seu faturamento, o que você vai ter? Lucro. Agora, você não vai ter lucro se você não fizer esse balanço, essa análise. Então é isso.
Esse é o primeiro conceito, é entender o que é lucro e entender como que eu posso mexer nesses números para que realmente eu veja o lucro. E a primeira coisa que você tem que mexer, profissional de Pilates, é o seu salário. Se você não sabe quanto você ganha, passe a fazer essa conta aí agora. Viva com menos, para que o seu estúdio vai pagar o seu salário e as contas do estúdio, e aí o seu estúdio vai ver lucro. Esse lucro, nós vamos falar aqui o que a gente vai fazer com ele. Agora, você precisa fazer com que o seu estúdio tenha lucro, tá? Coisas que a gente precisa analisar para que isso aconteça. Anote aí no seu caderninho aí do seu lado. A gente precisa analisar 4 métricas dentro do nosso estúdio de Pilates para que realmente a gente tenha lucro. 4 números que a gente precisa analisar. O primeiro número, qual é a quantidade de clientes que a gente tem hoje? Faça essa conta aí. Isso é simples. Pega lá a sua agenda e conta lá quantos clientes você tem hoje dentro do seu estúdio. Né? Se você atende sozinho, se você atende com outros parceiros, quantos clientes do seu estúdio tem? Essa é a primeira métrica que você precisa ver. A segunda métrica que você também precisa observar: quantos clientes você pode atender? Quantos clientes você consegue atender naquele mês, naquela semana, na sua agenda? Você também precisa entender isso. Poxa, eu tô no estúdio todos os dias de segunda a sexta, só na parte da manhã. Eu atendo no estúdio todos os dias, o período integral. Faça a conta, quantos horários você tem, quantos pacientes você atende por horário, qual é a sua capacidade máxima? Ai, Sabrina, eu consigo atender 30 alunos, essa é a minha capacidade máxima. Ok, você precisa saber esse número. Então você precisa saber quantos clientes você tem hoje, quantos clientes o seu estúdio consegue atender. Seu estúdio atende sábado? Seu estúdio atende à noite? Ele atende na hora do almoço? O ideal é o quê? Que o nosso estúdio atenda o dia inteiro. Claro que a gente não vai conseguir ficar lá o dia inteiro, mas aí a gente tem parceiros que trabalham com a gente tem colegas fisioterapeutas para isso. Não deixa o seu estúdio fechado na hora do almoço. Contrata alguém para trabalhar para você meio-dia. Você vai ter cliente meio-dia. São aquelas pessoas que não podem fazer em outro horário. E aí você bomba nessa divulgação. Se você consegue atender no seu estúdio só até as 7 da noite, contrata alguém para atender até as 9. Você vai ter gente que vai querer fazer aula com você 8 horas da noite. 9 horas da noite eu já tive gente no meu estúdio. 6 horas da manhã eu tenho procura no meu estúdio. Hoje o meu estúdio abre às 7, mas quando a gente inaugurou o nosso estúdio, ele começava às 6. E eu tinha 3, que é o trio que a gente atende. Eu tinha 3 alunos 6 horas da manhã. Saía de casa às 5. Se você não tem condições de atender, contrate alguém para atender. Mas o horário está lá. Horário vazio dentro do seu estúdio é prejuízo. É diminuição do seu lucro no final do mês. Se você tem procura para atendimento sábado, abra o seu estúdio sábado. Contrate um profissional para atender sábado. Então você precisa entender esse segundo número, que é quantos clientes o meu estúdio consegue atender. Aí você vai dizer aí quais são os dias da semana, à noite, aí na hora do almoço, faz essa conta. Aí eu atendo 2 por horário, 3 por horário, 6 por horário, com 2 profissionais, faz essa conta. Meu estúdio consegue atender 60 alunos, meu estúdio consegue atender 100 alunos, faça essa conta. A terceira métrica que você precisa avaliar é qual é o preço que você está cobrando desse seu cliente. E aí a gente precisa entender de precificação. Temos várias formas de entender se o nosso preço está correto. Eu vou falar para vocês aqui uma forma, tá? Para vocês fazerem a conta aí. E o quarto erro, o quarto número que a gente precisa entender e avaliar é a nossa despesa do estúdio, é o nosso custo, tá? Então nós falamos sobre 4 números que você precisa ter. Aí, anotado. O primeiro número, quantos clientes você tem? O segundo número, quantos clientes o seu estúdio consegue atender? Qual é a capacidade máxima de clientes que ele consegue atender? O terceiro número, preço, a precificação se está correta. Nós vamos falar aqui uma maneira de você fazer essa conta, tem várias maneiras. E o quarto número, a quarta forma de você analisar é o custo que o seu estúdio tem. Né? Se ele está além daquilo que você está faturando, aí você não vai ter lucro. Tá? Isso é fato, isso é fácil da gente entender.
Então a gente vai falar aqui sobre o preço. Peguem aí uma caneta aí rapidinho, um papel e façam essa conta simples. Pega aí uma caneta aí. Uma conta simples para você entender se você está colocando o seu preço aí corretamente. A primeira coisa é você ter clareza de quanto você gasta. Esse é um número aí que nós falamos, é o quarto número. Quanto que o seu estúdio gasta para ele ficar aberto? Inclusive te pagando. Eu coloquei aqui R$5.000 de exemplo, contando aluguel, água, luz, IPTU, funcionário, contador. Você vai fazer a sua conta aí, tá? Eu coloquei aqui R$5.000 de despesa do meu estúdio. Agora você vai colocar o seu salário. Quanto você acha que você consegue viver com aquele valor? Como eu falei para vocês que a gente precisa colocar nosso valor mais baixo nesse momento, por quê? Porque o seu estúdio precisa respirar, ele precisa sair da água para dar uma respirada depois dessa crise que a gente está passando. Eu coloquei aqui um salário de R$2.000. A Sabrina é muito, eu não consigo pagar R$2.000. A Sabrina é pouco, eu quero ganhar mais. Coloca aí o salário que você acha que o seu estúdio pode te pagar. Então eu coloquei aqui o exemplo de R$7.000 que o meu estúdio precisa ter para ele se pagar e para ele me pagar enquanto profissional, certo? Então eu coloquei exemplo de R$5.000 de despesa mais R$2.000 de prolabore, totalizando R$7.000. Aí que conta que nós vamos saber para fazer para saber se o nosso preço está correto e para saber se a gente está lucrando? Vamos supor que a gente tem aí hoje 30 alunos no estúdio. Anota aí, eu tenho 30 alunos hoje. Hoje a gente está com atendimento presencial e online, né? 30 alunos. Gente, é conta, pega a calculadora aí. Se o custo lá do meu estúdio é R$5.000 de custo, mais R$2.000 de prolabore, deu aqui, ó, o valor de R$233. É esse o valor da sua mensalidade? Se não for, você não está conseguindo pagar R$7.000. Tá vendo como é simples? Tá vendo como é simples você ter essa clareza dentro do seu estúdio? Tá vendo como não precisa de... Você só precisou de uma caneta, de uma calculadora e de conhecimento. Só. Aí você vai agora alterar esses números. Se esses números não forem os seus. Eu dei o meu exemplo aqui agora. R$5.000 de despesa, R$2.000 de prolabore, que é o que eu tô calculando ali, que eu quero receber ali naquele período. R$7.000 o estúdio precisa ter. Se eu tenho 30 alunos hoje, eu vou colocar 7.000 dividido por 30, R$233,33. A mensalidade média minha, o meu ticket médio é esse? Se for, eu tô ganhando R$2.000 de salário e o estúdio está pagando R$5.000 de custo. Agora, Sabrina, minha mensalidade é R$200. O que está acontecendo? Está no prejuízo. Você está misturando seu dinheiro pessoal, você está misturando salário seu do mês passado, está pegando lá da sua conta para pagar o aluguel do estúdio e não está dando para pagar o aluguel, e aí você pega lá, tá tudo misturado, gente. Aí a gente não vai alavancar, aí a gente não vai ver lucro, aí nosso estúdio não vai escalar e a gente não vai estar satisfeito financeiramente. A gente vai trabalhar mal-humorado, nossa mão de obra vai diminuir de qualidade, a gente vai perder cliente. E aí, ó, a bola de neve vai ter um caminho que a gente não quer. Analise os seus números. Vem comigo nesse raciocínio. Se você não está cobrando R$233 nesse exemplo, o que você pode fazer? Sabrina, R$200 é a minha mensalidade. Eu tenho algumas opções. Eu tô aqui fazendo, ó, um rascunho, ó. Tá invertido aí para vocês. Se a sua mensalidade é R$200, não 233, o que você vai poder fazer? Opção número 1, diminuir essa despesa de 5.000, cortar a internet do estúdio, diminuir seu material de limpeza, diminuir a conta de luz, enfim. Opção número 2, diminuir o seu prolabore. Ao invés de 2.000, você não vai poder tirar 2.000 do estúdio, você vai pegar 1.500, 1.800. Opção número 3, ao invés de 30 alunos, eu vou fazer uma campanha para aumentar a captação de alunos.
Opção número 4, aumentar minha mensalidade. Então, pessoal, é análise. É analisar as nossas métricas, analisar os nossos números. Tá vendo quando eu falo para vocês que eu não sou a favor de sistema de gestão computadorizado? Nada contra quem tem. Mas sistema de gestão que é de aplicativo, que você paga mensalidade, que tem ali tudo automatizado, bonitinho, ótimo. Você vai alimentar, ele vai te dar lá que você está no prejuízo. Ele não vai fazer essa análise para você. É você que precisa entender. É você que, enquanto profissional de Pilates, precisa reconhecer isso dentro do seu estúdio. Uma vez reconhecido isso, entendendo, e eu já te dei as possibilidades que você pode ter, né? Diminuir seu custo, diminuir seu salário, aumentar o número de clientes ou aumentar a sua mensalidade. Ok, você viu lucro no final do mês, você vai passar a fazer esse exercício no próximo mês aí no seu estúdio, sentar, nem que você leve um final de semana todo. Me chama aqui no direct que eu faço a conta junto com você. Sabrina, não tô conseguindo ver lucro no meu estúdio, eu vou te falar onde que tá seu erro. Ou seu erro está na precificação, ou seu erro está nos seus custos, ou seu erro está no seu número de alunos. E aí a gente vai analisar junto. No final do mês você me chama aqui por direct. Todo mês você tem que fazer essa análise, porque todo mês seus números mudam. Aumenta cliente, diminui cliente, fica alterando, fica oscilando, né? Isso é ser empreendedor, gente. Isso é ser empresário. É você estar, num mundo de possibilidades. Diferente de quem tem carteira assinada, quem trabalha em CLT, cruza os braços e recebe aquilo ali a vida toda. É diferente. Nós somos empreendedores, nós temos a faca e o queijo na mão. Basta a gente entender. E aí, a gente já falou sobre lucro e a gente já falou por que você não está tendo lucro. Agora, e se você estiver tendo lucro? Se você estiver fazendo o exercício de casa direitinho e você estiver tendo lucro, Sabrina, eu fiz isso aí que você falou e sobrou, sei lá, sobraram R$500 naquele mês. Ótimo. Agora, no final desse mês, vai sobrar R$1.000 ou então sobraram R$500. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Você tem 3 caixinhas que você precisa colocar esse lucro. Você vai pegar esse lucro para você? Não, tá errado. Você já pegou seu Prolabore, você já pegou seu salário. Esse lucro é do estúdio. Aí você tem que saber o que você vai fazer com eles. Primeira caixinha, você vai levar para o capital de giro. O que é isso? O próprio nome já diz. É um capital, é um dinheiro que gira. Ou seja, é para pagar algum imprevisto, é um dinheiro que está ali na sua mão, na gaveta, tá? No caixa lá do seu estúdio. É para pagar uma conta extra que chegou, é algum imprevisto que aconteceu, esse dinheiro está de fácil acesso. Quanto que você vai reservar é você que vai definir. Qual é a porcentagem? Eu vou tirar 30% do lucro, você que vai definir. A segunda caixinha para onde você vai levar seu lucro é o investimento. O que é isso? É você querer comprar uma faixa elástica nova para o seu estúdio, é você querer comprar uma bola nova, é você querer aumentar o seu estúdio, comprar um outro equipamento e aí você vai juntar para aquilo. Enfim, é algo que você queira investir no seu estúdio, tá? Para melhorar o seu atendimento, melhorar a qualidade do seu serviço. E a terceira caixinha, onde você vai colocar o lucro, é na sua reserva. E essa reserva, o próprio nome já diz, é para reservar. E você não pode reservar embaixo do colchão, porque lá o seu dinheiro vai perder valor. E aí a gente fala a partir de agora os primeiros passos para você investir, como eu falei que a gente ia falar aqui nessa live. Sabrina, mas eu nunca investi, eu não sei nem por onde começar. Eu também não, gente. Eu precisei ter conhecimento, eu precisei estudar para eu poder fazer. Tudo que é desconhecido é um bicho-papão, tá? A partir do momento que a gente conhece, coloca em prática e experimenta. Então, nós vamos levar esse percentual para o investimento. Quando a gente fala de investimento, de aplicação, a gente está falando de uma reserva, caso o seu estúdio não tenha, tá? Comece a fazer a reserva de segurança dele, né? O fundo de segurança, como você queira chamar. Reserva de emergência, algumas pessoas falam. E aí, qual é o valor dessa reserva? De 3 a 6 meses dos seus custos, tá? Então, se você tem R$5.000 de custo no seu estúdio, 5 vezes 3, você tem que ter R$15.000 de reserva.
Os estudos que ficaram abertos aí nesse período, os estudos que fecharam, né, se mantiveram em funcionamento pelas reservas. As reservas todas se foram e agora a gente está continuando e vamos montar nossa reserva de novo. E quando a gente fala de reserva de segurança, vocês têm que pensar que todo mês vocês vão colocar o dinheirinho ali, é como se fosse uma poupança. Mas esqueçam poupança, porque poupança é coisa da nossa bisavó. Hoje a gente tem um mundo de investimentos, a gente tem um mundo de oportunidades que se abriram. Basta a gente conhecer e fazer. E eu vou falar aqui para vocês os primeiros passos. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de um triângulo. Eu falei isso numa outra live, mas eu não pude detalhar porque ficou na hora da gente terminar. Quando a gente fala desse triângulo do investimento, pensa bem como é que é um triângulo. A gente tem 3 pontas. E aí, a primeira ponta, deixa eu desenhar aqui para vocês. Fica mais fácil. Ó, a gente tem um triângulo. A primeira ponta do triângulo é segurança. A segunda ponta do triângulo é liquidez. Liquidez é eu posso resgatar aquele dinheiro a qualquer momento. A terceira ponta do triângulo é rentabilidade, tá? É lucratividade. Eu quero rentabilidade. Então, todo investimento passa por esse triângulo. E aí a gente precisa escolher o que a gente quer. Por quê? Seria ótimo se um investimento a gente pudesse escolher os 3. Ser um investimento seguro, ser um investimento que a gente tivesse liquidez diária, ou seja, resgatasse a qualquer momento, e que tivesse aqui rentabilidade, né? Claro que rendesse, além da poupança. Só que não existe investimento assim. Por isso que a gente precisa analisar, por isso que a gente precisa conhecer, para a gente fazer a nossa escolha. E por isso, profissional de Pilates, que ninguém pode escolher um investimento pra gente. Por isso que a gente não pode falar assim, ih, fulano tá investindo na bolsa, eu também vou investir. Não, ele escolheu a bolsa porque ele tem os objetivos dele. Qual é o seu objetivo? Nesse caso agora, o seu objetivo é a reserva de segurança do seu estúdio. E quando a gente está falando de reserva de segurança, olha essas duas palavras, reserva e segurança. Então eu já entro aqui, ó, no meu primeiro pontinho do triângulo, que é segurança. E aí, quando eu falo de reserva de segurança, eu falo o quê? A qualquer momento aconteceu algum imprevisto, eu preciso resgatar esse dinheiro. E aí eu venho para a segunda pontinha, que é liquidez. Então eu já escolhi. Eu tenho segurança e liquidez. Eu abri mão de quê aqui? Eu abri mão da rentabilidade. Então a rentabilidade vai ser menor, mas ela vai ser além da poupança e ela vai ser acima da inflação. Nosso dinheiro está protegido, ele não está embaixo do colchão. Ele não está no cofrinho em casa, porque lá ele perde valor. R$100 agora em fevereiro vale uma coisa, lá em dezembro vai valer outra. Isso se chama inflação. E quando a gente investe, o nosso dinheiro vai, ó, acompanhando a inflação, tá? Então, nós do Estúdio de Pilates vamos escolher a reserva de segurança e aí nós escolhemos 2 pontas do triângulo, porque lembra que eu falei, a gente não pode escolher as 3. Então eu escolhi ter segurança e eu escolhi ter liquidez, então eu abri mão da rentabilidade. Qual é o investimento que vai me dar segurança e liquidez? Liquidez é que eu posso resgatar a qualquer hora, precisei, vou lá e tiro. Qual é esse investimento? Renda fixa. Anotem aí para depois vocês se aprofundarem. Renda fixa. Nós temos 2 tipos de investimentos, renda fixa e renda variável. As palavras, elas dizem por si só, elas não são complicadas. Investir não é complicado. Analisa, renda fixa é algo que eu já vou fixar. Eu já sei quanto que eu vou ganhar ali, eu já estou combinando com aquela pessoa ali do investimento quanto que eu vou ganhar, porque é fixo. Renda variável, o próprio nome já diz, uma hora é um valor, outra hora é outro, ou seja, eu posso perder dinheiro. Então eu abri mão da segurança, que é o pontinho lá de cima. Então não é renda variável que eu quero, porque eu quero segurança, então eu tenho que ir para onde? Renda fixa. Então nós já filtramos que para a gente investir o lucro do nosso estúdio, a gente tem que estar no triângulo da segurança e na liquidez. Por isso eu tenho que optar
pelo investimento de renda fixa. E aí, quando a gente fala do investimento, a gente tem também dois caminhos. Um caminho é quando a gente empresta dinheiro para algum lugar. E o outro caminho é quando a gente participa de alguma transação financeira. Então, ok, ou você está emprestando dinheiro ou você está participando de alguma transação financeira. Quando você está emprestando dinheiro, automaticamente você tem retorno ali. Aí nós estamos falando de renda fixa. Você já combinou com aquela pessoa ali que você emprestou e ela vai te devolver com jurinho, certo? Quando você está participando de alguma transação, significa que você está, por exemplo, investindo em lucros de grandes empresas. São esses investidores grandes que investem em Magazine Luiza, são esses investidores que vão para Coca-Cola. Se a empresa fatura, eu ganho dinheiro. Eu estou participando de um lucro ali. Se a empresa lucrou no final do mês, eu tenho a participação de lucro, que chama PL. Agora, se a empresa teve prejuízo, eu também tenho prejuízo. Entenderam? Isso é renda variável. E aí eu volto para o meu triângulo. Na renda variável, eu tenho liquidez e eu tenho rentabilidade. Eu abri mão de quê? Da segurança. Porque não necessariamente eu vou ter aquele dinheiro. Às vezes a empresa vai ter prejuízo, eu não vou ter o dinheiro, eu vou ter prejuízo também. Tá entendendo por que a gente não pode ir para renda variável nesse momento, que é um momento de reserva? Então, ok. Então, nós optamos pelo empréstimo. Nós, profissionais de Pilates, vamos emprestar o nosso dinheiro para alguém, para que ali a gente combine e ganhe o lucro, e ganhe a rentabilidade, né? Ali é seguro, é fixo, né? A rentabilidade é fixa e é líquido. Eu posso a qualquer momento pegar esse dinheiro para mim de volta, caso eu precise. Já entendemos isso. Coloquem aqui pra mim se vocês estão acompanhando aí, vocês estão tão quietinhos aí. Coloquem aí pra mim, ok, se vocês estão me acompanhando. E aí, partindo desse princípio aqui, nós vamos emprestar pra quem, Sabrine? Pro nosso vizinho? Pro nosso familiar? Pro nosso colega? Furada. Vizinho, colega, familiar não quer te pagar juro não, quer que você empreste sem ter juro, né? A gente precisa emprestar para órgãos. Ok, Fabiane. A gente precisa emprestar para órgãos que vão nos trazer lucro. Certo? Isso, Clarissa. Coloquem perguntas aí, tá? Acho que a gente vai ter um tempinho. Que bom que você tá gostando. Acho que a gente tem aí, ó, uns 20 minutinhos aí. Deixa eu terminar aqui, que aí qualquer coisa depois a gente pergunta no final. Aí acompanhem comigo o raciocínio. Nós já entendemos que nós estamos do lado de cá. Investimento para nossa reserva, renda fixa, nós vamos emprestar o nosso dinheiro para alguém. Para quem? Agora nós vamos chegar nesse ponto. Emprestar o nosso dinheiro para quem? Aí nós temos 3 opções. Isso, Luana também, tá joia? Nós temos 3 opções. A primeira opção, nós vamos emprestar para o governo. A segunda opção, nós vamos emprestar para banco. A terceira opção, nós vamos emprestar para empresa. Mas como, Sabrine, que eu vou fazer isso? Pois é, vou te explicar. Eu também não sabia de nada disso, gente. Bastou a gente conhecer, estudar para eu estar aqui dividindo com vocês. Hoje eu já invisto, hoje eu já empresto para banco, empresto para o governo, tenho minha rentabilidade chegando. É assim que a gente começa, devagar. Então, a gente vai emprestar para o governo. Para quê? Eu vou emprestar esse dinheiro para ele e aí eu vou acordar com ele. Ó, governo, você vai me pagar a renda de tanto por mês, durante 3 anos, durante 4 anos, são vários tipos de investimentos, né? Beleza. Isso eu vou estar investindo em título público. Se eu emprestar o meu dinheiro para banco, para que eu vou emprestar esse dinheiro para o banco? Para ele emprestar para outras pessoas. Por que vocês acham que a pessoa que pega empréstimo vai lá no banco, pega empréstimo para financiamento de casa, financiamento de carro, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos investidores? E aí a gente combina com o banco através de um título bancário. E se a gente for emprestar para a empresa,
que são essas grandes empresas aí, onde tem os acionistas. Acionistas são o quê? São investidores que investem dinheiro em empresa, para que elas, né, alavanquem, empresas grandes. Aí nós teremos um título privado. Então nós temos esses 3 lugares para a gente emprestar. Esse é um outro ponto. Estão entendendo aí, né? Beleza. Quando a gente fala de renda fixa, quando a gente fala de reserva de segurança, a gente vai para o básico. Qual é o básico? Empréstimo para o governo. É seguro, a não ser que o governo entre numa grande crise financeira e pare de pagar todo mundo. E aí, nós vamos investir no Tesouro, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar. Tesouro, título do Tesouro, Tesouro Selic. Selic é a taxa mãe do investimento. E a gente vai para o Tesouro Selic, que é o básico. E ele vai render mais do que a poupança. Acreditem. Embora a taxa Selic esteja lá embaixo hoje, ela está baixa. Para quê? Para poder a economia dar uma respirada depois dessa crise aí. Isso é um outro assunto, para a gente falar em outra live. Mas se você investir no Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade maior do que a poupança. Vou te falar como que você pode investir no Tesouro Selic. E a outra opção é você investir num CDB. O que é isso? Certificado de Depósito Bancário. Você está, olha o nome, Certificado de Depósito Bancário. Você vai emprestar dinheiro para o banco e ele vai te dar um certificado, ele vai te dar um acordo ali, um papel, que na verdade é eletrônico, te falando, ó, Sabrine, você me emprestou R$1.000 e eu vou te devolver daqui a 2 anos 1.000 e tanto, né? Ele vai falar qual é a taxa de juro dele, certo? Isso é um CDB, ele vai te dar um certificado de depósito bancário. Aí ele vai pegar esses R$1.000 seus e vai emprestar juro para um monte de gente lá que quer financiar a casa, que quer financiar carro. É assim que acontece. Vocês acham que o dinheiro do banco vem da onde? Vem dos investimentos, das pessoas físicas. E agora vem de vocês aí, profissionais de Pilates. E o terceiro, que é título de empresa, já é um pouco mais complexo. Hoje, a gente se atenta para esses 2 tipos de investimento, que é renda fixa, que é seguro. Para você investir tanto no Tesouro Selic, que é o empréstimo para o governo, ou se você quiser investir esse lucro em seu do Pilates num CDB, que é um empréstimo para o banco, você precisa de uma corretora. Anota aí. E aí eu vou te falar aqui algumas corretoras que eu já vi, que eu já pesquisei, e vou te falar que eu uso. O que é a corretora? A corretora vai ser a intermediadora entre você que quer emprestar, aí você dá para ela o dinheiro, ou seja, deposita, tá? Transfere o dinheiro para ela e ela vai investir ou no Tesouro Selic, que é o caso nosso, ou no CDB. Entenderam agora? A corretora, ela é uma intermediadora entre você. Ela não é um banco, tá? Corretora não é um banco. Ela é como se fosse um cofre, tá? E tem várias, a gente vê propagandas aí na televisão a todo momento falando sobre isso. Então, você vai falar assim, corretora tal, vou falar aqui o exemplo de corretoras para vocês aí anotarem. Corretora tal, eu tenho aqui R$500 do lucro lá do meu estúdio que foi de janeiro, que eu quero investir. Aí você vai pegar da sua conta do seu banco, transferir para essa corretora que você já abriu conta, que você já tem senha, como se fosse um banco, tá? Transferiu para ela R$500, tá com ela. Aí você vai conversar dentro da corretora com ela, né? Conversar com a sua cabeça, qual é o investimento que você quer fazer. Você quer ir pro Tesouro Selic? Você quer emprestar pro governo? Você vai lá olhar a taxa, beleza, transferiu para lá. Ponto, gente. É só isso. E aí você vai acompanhar ali, mês a mês, o seu lucro. O juro da poupança baixou muito, muito, Jaque. Muito, tá rendendo nada. Tira esse dinheiro da poupança. Assiste de novo essa live aqui que eu tô falando sobre investimento do lucro aí. Ou você vai pegar a corretora e falar assim, não, corretora, eu não quero emprestar para o governo, eu quero emprestar para o banco. Então é um CDB. Aí qual CDB? De qual banco? Ela vai te abrir um leque de opções. Aí você precisa também olhar qual é a taxa daquele banco. Ah, esse aqui tá te pagando tantos por cento ao ano, esse daqui tá te pagando tanto. É assim, gente. Aí anota aí algumas corretoras para você pesquisar.
E pensa que corretora é como se você fosse abrir uma conta bancária, tá? Ela vai te pedir todos aqueles dados, documento, tira foto, tira selfie, como se fosse um banco, tá? Mas ela não é banco. Aí anota aí, ó, Genial Corretora, que é a corretora que eu uso para investir no Tesouro. Genial. Minha mãe também usa, acho que minha mãe passou pela live aí. Easy Invest é uma outra corretora. Isso já, que assiste sim, vai ficar gravada. XP é uma corretora grande, que a gente vê aí anúncio na televisão, Globo News aí direto anunciando a XP. E aí nós temos corretoras dentro de bancos digitais, que é a corretora que eu uso, que é a do Banco Inter. Então, e tem também o Banco Sofisa, que também tem sua corretora. Banco Inter, quer dizer, Inter e Sofisa são bancos. A gente chama de bancos médios, né? Porque os bancões, isso também, PicPay é outro assunto. Mas também é bacana, mas é outro assunto. Banco Inter e Banco Sofisa são bancos médios, são bancos digitais, taxa zero, você coloca, tira, faz saque, pagamento, taxa zero, só não tem agência física, seu gerente, tudo online, tá? Opção boa para nós, profissionais de Pilates também. Ficar dependendo desses bancões aí que tudo a gente paga, né? Então é isso. Dentro do Banco Inter e dentro do Banco Sofisa tem uma corretora. Você vai abrir sua conta ali, pronto, seu dinheiro já está no Banco Inter, já está na corretora, dali você vai transferir ou para o Tesouro ou para o CDB. Gente, parece complexo, mas não é. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você ter o lucro. Que aí a gente já falou sobre isso lá atrás. Eu tô tendo lucro? Se eu não tô tendo lucro, eu preciso fazer aquelas análises que a gente conversou aqui. Segundo passo, qual é o lucro? Eu tive R$500, eu tive R$1.000 de lucro. Ok, o que eu vou fazer com esse lucro? Um pedacinho eu vou colocar no capital de giro, outro pedacinho eu vou investir. Eu preciso comprar isso para o estúdio, eu preciso colocar esse aparelho melhor. Ou então não, pega e coloca lá tudo no investimento, que é a terceira caixinha. Então, ok, eu determinei que eu vou investir R$500. Agora, para ser a reserva de segurança, eu preciso investir no investimento de renda fixa, um investimento que tenha liquidez, ou seja, que eu posso resgatar a qualquer momento. Para isso, eu preciso de uma corretora. Quais são as corretoras? Eu uso hoje a Genial e uso o Inter, que ele, além de ser o meu banco digital, tem a corretora do Inter ali dentro. Se vocês pesquisarem no aplicativo, baixa o aplicativo, não precisa nem ir para o computador. Baixa o aplicativo da Genial e baixa o aplicativo do Inter e coloca lá, abrir uma conta. Gente, não tem erro, não tem insegurança. Você vai passar os seus dados como se você estivesse abrindo sua conta no banco aqui, tá? Aí algumas vão te pedir 2 dias, outras vão te pedir 1 dia útil para te dar o resultado. Vai te dar a resposta por e-mail e aí... Começa depois para fazer, meu dinheiro não tá rendendo. Tô perdida, mas vou assistir do começo. Isso, volta, Jaque, para você assistir. Volta que você vai entender melhor. E qualquer coisa me chama lá no direct, tá? Que eu te ajudo aí a começar. E aí é isso. Abre a sua conta na corretora. E aí você vai olhar lá. A partir do momento que seu dinheiro tá lá na corretora, você vai olhar lá como é que tá o Tesouro Selic. Você vai entrar lá no Tesouro Selic e ele vai te mostrar, o Tesouro Selic está rendendo tanto ao ano. Pronto, você vai pegar seu dinheiro, que é R$500, fazer a conta, no final daqui a um ano, quanto que vai ser R$500? X. Não, agora eu vou analisar o CDB. Dentro da sua corretora vai ter uma outra abinha lá, CDB. Aí você vai lá, CDB do Banco Inter, do Banco Sofisa, do Banco do Brasil, tem milhões de bancos, do Banco Itaú. Eu nunca faço de bancão, eu sempre faço CDB do Banco Inter, mas você escolhe qual é o melhor para você. Ele tem que ter no mínimo 100% do CDI, decora isso. CDI é uma taxa entre os bancos, tá? E aí ele tem que te pagar 100% dessa taxa, não deixa ele te pagar menos não, é de 100% para cima. Tem uns que pagam 110, enfim. Gente, não tem segredo. O segredo é a gente, tirar as nossas amarras e ter coragem e começar a investir, tá? Para isso, façam, pratiquem. Me chamem no direct se vocês quiserem apoio. Comecem, vocês vão ver o dinheiro de vocês sobrar. Vocês vão ver o dinheiro de vocês multiplicar. E eu volto a dizer, eu não estou falando aqui de muito dinheiro. A gente começa com pouco.
E ele vai multiplicar. Agora a gente tem que começar. Se a gente só trabalhar, chega no final do mês, fica nervoso, não consegue pagar a conta, não sobra dinheiro. Tá ruim esse processo. Precisa melhorar. A gente tem que trabalhar já com a tranquilidade de que tá tudo ok, que vai pagar, que vai sobrar e que eu vou investir. É assim. Façam isso em 2021, para vocês terem esse respiro do estúdio. Em 2022 a gente vai estar aqui fazendo lives falando sobre o sucesso que foi 2021 a partir do momento que a gente teve essa gestão, que a gente teve essa clareza. Tá joia? Eu vou deixar aqui, a live já tá, o Instagram já tá me derrubando aqui. Eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas logo aqui depois. Eu deixei antes lá nos stories. Algumas pessoas até me fizeram perguntas sobre investimento, por isso é que eu resolvi abrir um pouco mais o assunto de lucro para falar sobre investimento, para vocês começarem. E se vocês tiverem dúvidas de precificação, de captação de cliente, que é o que vai fazer vocês aumentarem o lucro, me chamem lá no direct que a gente troca. A gente tem um método, a gente abriu turma agora em janeiro e a gente vai abrir outra turma em março. É um método simples, fácil, mas são 125 aulas, onde vai te explicar, onde vai pegar na sua mão e te dar todo esse passo a passo. Planilhas, tabelas, coisas que vão facilitar. Então fiquem ligados aqui, em março, se eu não me engano, no meio de março a gente vai abrir outra turma para que vocês entrem na nossa plataforma e peguem esse método. Já comecem a se organizar e façam 2021 diferente. Faça como eu, 2020 foi o ano que eu abri os meus olhos e eu tive 2 vezes mais de faturamento. Coisa que eu não tive há 5 anos atrás, que o meu estúdio está aberto. Por isso que eu estou vindo aqui dividir. Você também consegue fazer isso. Basta você ter essa clareza e você usar esse método que eu estou aqui dividindo com vocês. A cada live eu divido aqui um pedacinho que tem dentro desse curso. Dentro desse curso são 125 aulas curtas, breves, lá na plataforma Hotmart. Você tem esse curso durante 1 ano de acesso, então fica ligado aqui, vale a pena a gente investir, gente. Conhecimento. Conhecimento faz a gente crescer. Conhecimento faz a gente alavancar. E às vezes a gente quer ficar só aqui no conteúdo gratuito, é bacana, nos ajuda, mas às vezes não é o que a gente está precisando. A gente está precisando realmente de alguém que pegue na nossa mão e vá com a gente até o final. Tá joia? Então essa é a intenção. Toda quarta-feira, às 19h19, eu tô aqui. A live já tá terminando aí, já tem uns minutinhos finais. Mas eu quero agradecer aí a presença de vocês que passaram, que ficaram aqui, que interagiram. A galera que tá assistindo no gravado, essa live vai ficar gravada. Voltem lá para vocês assistirem o comecinho. E eu me coloco à disposição aqui no direct e também na caixinha de pergunta lá que eu vou deixar para que vocês coloquem a sua maior dúvida. O seu maior desafio hoje, o que está sendo o gargalo dentro do seu estúdio, para a gente poder crescer junto. E eu acredito que você também pode crescer, porque eu era como você. Eu era igual a você, insatisfeito, trabalhava e não via, era uma bola de neve no final. E eu falava, não, eu sou uma boa profissional, eu tenho bastante cliente, o que está acontecendo? O que está acontecendo era um nó na minha gestão. Bastou eu fazer assim, desfiz esse nó, pronto. Agora eu vejo os meus números, que eles sejam pequenos, lembra disso, ou grandes, o raciocínio é o mesmo, tá? O nosso raciocínio dentro do nosso humilde estúdio de Pilates é o mesmo raciocínio do empresário lá da Magazine Luiza, que é trilionário hoje. Pensa nisso, tá? Então quero agradecer a presença de vocês. E se Clarissa gostou, que bom. Deixa sua dúvida, seu desafio lá no nosso direct. A gente também tá com o canal do Telegram, onde eu tô compartilhando assuntos que não vêm aqui pros stories, são assuntos que a gente vai deixar exclusivo pra lá, de áudios, tá bom? E a gente vai trocando lá. O link tá lá na bio, participa lá. Gostou, né, Jaque? Isso aí, volta. Tem várias lives aqui embaixo. Um beijo pra vocês, espero ter ajudado, tá bom? Beijo, tchau, tchau.